Olá, sejam muito bem-vindos ao programa. Eu sou Fernando Laia aqui hoje e hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma espécie de podcast, já aprofundando um assunto que é de suma importância para todos nós na nossa vida cotidiana, a prosperidade. Planejando a prosperidade. Nada acontece por acaso. Muitas pessoas acreditam que a riqueza pode acontecer no piscar de olhos ou simplesmente achar um bilhete premiado na rua e geralmente, fiquei próspero. Bem, isso pode acontecer, são uma das variáveis neste mundo, neste universo, mas é possível você começar a dar alguns passos para planejar a prosperidade. E eu convidei aqui a doutora Prosperidade para falar um pouquinho disso para nós, na sua experiência de como é isso e como ela tem trabalhado esse conteúdo na comunidade GCM e na comunidade Doutora Prosperidade. Seja muito bem-vinda, Doutora Prosperidade, aqui ao canal. Esse canal aqui é uma parceria com uma grande instituição aí que está querendo levar esse conteúdo e agradeço a sua participação aqui. Em breve vamos ter mais conteúdo da doutora aqui também, mas agora eu vou passar a palavra para a Nanda Deva se apresentar. Obrigada, Fernando. Obrigada aí pela oportunidade de poder colocar a voz em mais um canal, né? Hoje a gente está expandindo aqui o canal da Doutora Prosperidade, a gente está fazendo todo um trabalho de reeducação financeira, porque falamos para adultos. Então, quando você trouxe essa narrativa aqui para a gente poder se aprofundar, que é planejando a prosperidade, eu gostaria de dizer que eu sou uma estudiosa no assunto, tanto que levo isso daqui para os meus clientes, é o foco para o meu cliente aqui. Deixa eu só, quando eu estiver falando, acho que eu tenho que mutar você em algum lugar. Porque ele está voltando a minha voz. Não sei Ah, tá como vai ficar a dando. gravação. A gente vai ter que trocar. Descer multa enquanto que eu estiver falando, porque está voltando um pouquinho. Sim, sim. Não estou achando onde que muta. Aí. Ah, nossa, que interessante. Então, pessoal, estou aqui com a Doutora Prosperidade desde 2019. A gente está fazendo 6 anos já de negócio. E a Doutora Prosperidade, ela trabalha todo um ecossistema para o cliente prosperar. Desde sair das dívidas, aprender a poupar, aprender a investir na Bolsa de Valores. E dentro disso, nós trabalhamos 3 pilares, que é educação financeira, autoconhecimento e negócios. Então, me chamo Nanda Deva, sou consultora e terapeuta financeira, e eu estou aqui na linha de frente da doutora para poder trazer mais informação, porque tudo que nos foi dado na nossa academia, né? Na parte de matemática, infelizmente, não foi nos dado fluxo de caixa, como fazer precificação, como controlar o financeiro doméstico, como começar a investir, o que é reserva financeira, e como realmente, Fernando, planejar toda essa prosperidade. Então, queria só trazer o que é prosperidade para todos, porque prosperidade é muito confundida e qualquer um fala qualquer coisa. Mas prosperidade é obter aquilo que deseja. Então, quando nós trazemos aqui esse conteúdo planejando a prosperidade, vocês precisam primeiro entender o que vocês desejam, para depois a gente ir para um plano de ação e começar a traçar os comos. Hoje, só um adendo aqui antes, né, de você também trazer as tuas perguntas. Eu estava estudando aqui novamente sobre essa parte de cocriação, né? Eu, como uma terapeuta holística, sou terapeuta na parte de barra de axis, constelação, teta healing, e 3 pontinhos e mais de 15 técnicas. Estudo muito a parte de crenças. E uma das crenças que nós temos é que precisamos passar pelo ponto A, depois o B, depois o C, depois o D. Só que hoje eu até anotei essa parte, eu estava estudando uma mentora minha e ela trouxe uma informação muito interessante. Deixa eu até ver aqui se eu consigo caçar.
Ai, gente. A informação é: nós temos uma crença que não dá para catapultar, ou a gente precisa, para chegar lá, passar por um monte de fases. E como seria se hoje aqui vocês compreendessem um pouco comigo e com o Fernando, que sim, você precisa planejar, mas sim, você pode criar essa realidade. E dali a gente tem um monte de coisa aqui que vai realmente resolver isso na sua vida ou trazer mais leveza para que tudo isso aconteça. Pode falar. É muito interessante esse assunto porque a gente tem aquela crença do passo a passo, mas existem alguns passos que podem ser avançados de uma outra maneira. Isso vai depender de algumas coisas que eu até te falei, acho que hoje à tarde, né? É o que a pessoa precisa desenvolver de conjunto de habilidades e competências. A prosperidade está muito focada na mente do subconsciente coletivo, como o financeiro. Ah, peraí, carro, casa, apartamento. E a gente, quando estuda o Wallace Wattles lá na Ciência de Ficar Rico, aquele incrível best-seller lá de 1915, um livro fantástico, ele vai falar que a prosperidade, que a riqueza toda, ela começa no mental, todo dentro de nós. Né? Então, a prosperidade é muito mais do que isso. Eu mesmo tenho visto pessoas que me olham e falam, pô, peraí, será que isso aqui é próspero? Então, a prosperidade ela é mental, ela é espiritual, ela é algo que está além da matéria. E quando a Ananda traz essa questão da pessoa como é que fala? É como se ela fosse numa catapulta e desse um pulo. Ou seja, para ela dar esse salto quântico, ela precisa de habilidades. E são habilidades, competências, visão de mundo que não tem nada a ver com a matéria. Tem a ver com crença. Né? Tem uma crença lá dentro. Então, às vezes, na crença da pessoa precisa seguir aquele protocolo, né? aquele passo a passo. Mas existe como dar esse salto desenvolvendo essas habilidades. Então, eu queria que você falasse um pouco, Ana, da massa de pessoas, como que essa pessoa hoje que tem essa crença, né? De que é difícil ter prosperidade, que é mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Então, essas crenças, elas limitam, elas, elas sabotam as pessoas, né? E quando você fala de dar esse pulo quântico, né? O que a pessoa pode, no dia a dia, começar a fazer para ela ter uma percepção dessa prosperidade? Fernando, quando a gente fala de prosperidade, uma das coisas que já pode ser um pouco clichê, mas ele precisa ser lembrado por nós o tempo inteiro, que eu vejo que a primeira parte é a gratidão. Então, quando você estava falando da parte da prosperidade, tem que fechar teu áudio. Sim. Tem que fechar teu áudio. Quando você quando você fala da parte da prosperidade, ela é uma sensação. Olha o que me veio agora. E eu gosto muito de deixar no flow, né? Eu até pedi para você, vamos no flow, não vou nem mandar pergunta nem nada, vamos no flow. Porque eu gosto muito de receber também desses movimentos de transbordo. Ela é uma sensação. Então, assim, o que eu tenho hoje, às vezes, pode ser o que você está buscando. E isso é muito louco, porque sempre dá para buscar muito mais. Se você não tem uma casa hoje, tem gente que está comprando ilha. Tem gente que está comprando cidade, hotel. Então, assim, o que eu quero dizer para todos é: o dinheiro, Fernando, ele está disponível e ele é ilimitado. Então, quando a gente entende que eu não posso ter mais porque tem alguém passando fome, isso já é uma puta de uma crença de merda. Desculpa. Mas eu gosto de até colocar energia, porque às vezes a pessoa ainda está zumbizando aqui no planeta e não acorda. Então, os meus palavrões que eu falo mais ali dentro da minha comunidade, até coloco um pouco mais de energia para o meu povo que já está na minha intimidade aqui,
A gente precisa despertar, porque é todo um fluxo, o dinheiro está disponível, entendendo que o dinheiro, ele circula, e ele é ilimitado. Eu tive essa compreensão não estudando ninguém, nem em livro, e o livro que você me recomendou está aqui, ó. Até trouxe aqui para nós, sem querer, assim, foi só na energia. Estava arrumando meu quarto, tirei da minha cabeceira e trouxe aqui. Então, assim, o dinheiro, numa aula, dentro da comunidade da Doutora Prosperidade, eu falei isso, o dinheiro, ele é ilimitado porque ele circula entre mãos. Então, eu preciso entender, Fernando, como que o dinheiro vem para minha mão, que é em cima de habilidade que você trouxe, que é em cima de competência, que é em cima de atributos que eu busco através de mentores. Então, hoje eu tive 2 reuniões dentro do GCN, que é nosso grupo de conexão de negócios aqui dentro da Doutora Prosperidade. O que o menino me trouxe, eu falei, cara, agora, nesse momento, eu estou buscando uma nova estruturação para a Doutora Prosperidade. Então, não estou buscando isso, autoconhecimento, eu já estou satisfeita de tanta água que bebi e continuo bebendo, de vários mentores ainda. Mas a pergunta que vocês podem se fazer é: o que se requer para eu acelerar o meu caminho de prosperidade? Aonde eu tenho que focar? Porque é muito fácil a gente ficar rodando 2 horas de Instagram, Reels, Shorts, o que for, e vendo baboseira e palhaçada, que nem o nosso amigo pastor que está de calcinha ali e peruca no meio da rua. Não sei se você viu, tá bombando agora. É muito fácil ficar dando risada desse pastor aí que estava investigando não sei o quê, do que você olhar para o teu umbigo e fazer o teu caminho da prosperidade. Então, eu como criadora aqui da Doutora Prosperidade, eu vejo a responsabilidade que eu tenho de falar sobre o tema, porque ele é um tema dolorido. Quando a gente fala de prosperidade aqui no Brasil, a gente fala de um percentual, colocando uma média por cima, 70% das pessoas estão endividadas. Então, se você olha só, você vai sair e olha na mesa que você está comendo, 10 pessoas, 7 têm dívida. Então, isso traz o quê? Isso traz depressão, ansiedade, somatização, doença, morte. Já pode trazer morte. Então, esse tema, quando a gente fala, eu preciso ressaltar que a responsabilidade por prosperar ela é individual. A responsabilidade por prosperar é individual. Então, a gente tem que parar de ficar zumbizando, olhando besteira, e pegar um conteúdo como o da doutora, como todos esses que vocês estão produzindo aqui, e ir até o final, e começar a condicionar o seu cérebro para consumir de uma forma profunda e conseguir acessar camadas, porque a tua escassez, você tem ela porque você tem um ganho nela. E esse ganho ele é inconsciente, e ele está dentro de uma camada que você não enxerga, então você precisa de um profissional para te tratar. Não adianta você tentar fugir e tentar investir em comprar a brusinha. Aqui dentro da doutora eu ensino, em vez de você comprar uma blusa da Renner de 50, que compre uma ação que é mais barato do que uma blusa. E você pode ter dividendos para o resto da vida. Porque em vez de você, é mentalidade, Fernando, em vez de você ficar gastando com coisas que são descartáveis, você invista em ativo que vai te render dinheiro lá no futuro. E isso ninguém tá. A gente está falando de uma população aqui de 3% dos brasileiros investem em ações. Isso é, para mim, de chorar, porque é só uma pura de uma ignorância financeira que estamos, e lógico, a gente precisa desconstruir tudo isso, mas dentro de nós e fazendo o nosso trabalho sem depender de ninguém. Porque às vezes nós mulheres, colocamos a responsabilidade no marido para prosperar, para investir. Quantas mulheres eu vejo delegando o investimento para
maridos. Por quê? Eu não entendo. Eu não entendo, não tem porquê. Então, assim, é uma pura ignorância, um pura machismo, patriarcado, sei lá o quê, de coisas que nos implantaram que a gente não dá conta? Então, assim, será que você não dá conta de prosperar? E quando a gente fala de planejando a prosperidade, você precisa sim pensar no seu futuro, criar um patrimônio que ele vá te render e você vai conseguir usufruir. Porque muita gente que eu atendo está no negativo, do negativo, do negativo, do negativo, serás em cima de será. É responsabilidade de quem? Quem você responsabiliza? Pela tua. É, pela tua. Ai, pela tua escassez, pela tua miséria. Então, assim, a gente precisa olhar para dentro, olhar para o nosso bolso Uhum. e começar a entender quais são as novas posturas que precisamos assumir para acessar esse lugar extraordinário que tem muitas pessoas acessando. Sim, é por isso que eu mencionei ali no início, né? Planejando a prosperidade, nada acontece por acaso. Quando você entra nessa parte da dívida, aquela dívida não veio por acaso. Aquela dívida foi construída lentamente, sem a pessoa perceber, porque ela estava ali vivendo e foi acumulando, e aquilo, quando ela percebe, ela já não consegue mais sair daquilo ali. E esse planejamento, né, planejando a prosperidade, doutora, um dos passos para pessoas que estão aí nessa fase das dívidas é se reorganizar para poder fazer essa limpeza, né? Porque acredito que quando essa limpeza da dívida também ela é feita, é regularizada, ela abre o caminho para o novo, porque você está fazendo a organização dessas energias, que são energias que foram ali acumuladas, e como que a pessoa começa a fazer essa reorganização de uma vida que está ali parada, igual você citou, está lá o nome do SPC, está com. Como que ela consegue? Porque às vezes ela não quer olhar para aquilo, né? Igual você falou, tem que sair da telinha e pôr a mão na massa, porque ali não vai resolver, só ficar ali na telinha das redes sociais, distraindo e não olhando para essa questão, porque aí começa esse plano para essas pessoas, né? Perfeito, Fernando. Ó, então uma parte bem prática desse ponto é, quando você traz uma reorganização, eu digo que nós estamos, até no nosso calendário normal aqui, em ciclos anuais, né? Então, assim, vira ano, janeiro, fevereiro, carnaval, abril, Páscoa. Então, eu convido vocês a fazer essa reorganização pelo menos anual, porque muita coisa fica de sujeira dentro do teu cartão de crédito, da tua conta bancária, que você está pagando e nem precisava estar pagando. Então, uma das coisas que me fazem, uma das formas da técnica que você pode usar, que você vai ter mais força de cortar, porque às vezes é um saco você ficar no telefone com a rede de telefonia, negociando internet, você demora uma hora, né, para você renegociar uma conta. Porém, todavia, entretanto, se você conseguir renegociar e melhorar as tuas contas, e que seja de R$ 10 a menos, façam sempre uma conta vezes 12. Porque a gente acha, R$ 10 pouco. Tipo, você faz uma conta na tua mente, né? Não vou ligar lá na Claro, porque eu vou ficar uma hora com ela, vou negociar um negócio de R$ 10. Agora multiplica por 12. Agora multiplica por 5 anos. Por 5. Ou multiplica por 30. Daí começa a fazer sentido tuas renegociações. Então, lista todos os seus fornecedores fixos. Entenda como que você pode melhorar os teus boletos.
Porque uma das coisas que nós estamos conduzidos a fazer, e é totalmente errado, é você pagar o outro primeiro. Então, qual que é a técnica que eu uso aqui com os meus clientes? E já vou passar aqui para vocês já adiante. Quem pegou, pegou, né, Fernando? Quem pegou, pegou. Entrou, e eu uso a logo da doutora, inclusive, porque eu vi que a logo da doutora explica meu método. Eu fiquei feliz demais. Ó, esse daqui, a logo da doutora, né? Esse daqui é o teu templo. Explica essa logo direitinho. O que quer dizer? Eu quero saber qual é a imagem, o que ela transmite aí. Na verdade, a logo ela tem todo um simbolismo, porque eu sou a Nanda Deva e eu tenho várias técnicas conectadas muito com a egrégora da Índia. Então, eu trouxe Ganesha, essa aqui é a representação de Ganesha, que ele é o deus da prosperidade, desobstruidor de obstáculos. Então, tem todo um simbolismo. Ele está aqui em vários lugares aqui dentro da minha casa, né? Eu uso bastante essa energia para movimentar. Mas ela trouxe essa. Aqui dentro tem um monte de simbolismo. Então, a própria a própria logo aqui do Ganesha, ele traz muito movimento. Então, assim, para você acessar o dinheiro e entrar na sua vida, você precisa fazer movimento. E o que eu digo é, esse daqui é o teu templo. O teu templo, o, o teu templo, o teu corpo é o teu templo. Então, eu uso a linha de raciocínio de o primeiro dízimo que você tem que pagar é para o teu corpo, porque ele é o teu templo e ele que cria dinheiro. E muitos entra o dinheiro e joga direto para o fornecedor. E fica com o que sobra. Fica com o que sobra. E daí não sobra, porque a conta sempre vai fechar. Então, qual que é a regra? Entrou dinheiro na sua conta, 10% vai direto para o futuro, no mínimo. O ideal é 30%. Mas se, por enquanto, você tiver só 10, vá. Ganhou R$ 1.000, R$ 100. 10 mil, daí vai. Para o futuro e vive com o resto. Porque esse dinheiro do futuro é o que vai trabalhar os juros compostos. E daí ali no começo também, é só 10 centavos, Ananda. Mas a minha pergunta sempre para o meu cliente e para vocês se hoje, faça as contas, quantos anos você já trabalhou? E quanto que você já faturou? Se você tivesse guardado 10% de tudo que entrou na tua conta, quanto você teria hoje? São reflexões que a gente fica eu ia falar bem. A gente fica ai, ai, não me sai o palavrão aqui. A gente fica, pode falar? A gente fica numa putaria de põe e tira o dinheiro da reserva e não cria uma reserva substancial para uma liberdade financeira, Fernando. A liberdade financeira ela pode ser atingida. A liberdade financeira é você ter um total de patrimônio, que esse patrimônio renda o valor que você tem de gasto mensal. Isso é possível você ter. Só que a gente fica colocando, tirando, inventando moda com o dinheiro. A média do brasileiro é conseguir guardar 4, 5 mil reais. Isso daqui é um absurdo. Porque, Muito guardou, bem. reserva de emergência, eu já sei, eu criei uma emergência, vou gastar com uma cadeira, vou gastar com uma mesa nova, e fica só gastando em coisas que não dão dinheiro. A cadeira não vai te dar dinheiro. O dinheiro que está lá guardado vai te dar dinheiro. Ele já te dá dinheiro todos os meses. Então é basicamente essa consciência que eu vou trazendo aí para o meu cliente, né? Muito bem, eu só vou pedir um minutinho aqui, né? Agradecer aqui o Viva Clube que está nos dando essa oportunidade aqui no canal, agradecer aqui os nossos patrocinadores, enviar aí um grande abraço para a doutora Dagmar, para o Dantas, que também acompanha aí o nosso canal,
que nos possibilitou aqui trazer esse conteúdo. O Viva Clube é uma associação que está aí fazendo parte de algumas cidades do Brasil, levando esse amor ao meio ambiente, ao autoconhecimento, transmitindo conhecimento, compartilhando ideias. Isso aqui é um canal novo, a Viva já existe aí desde 2017, 18 por aí, agora que ela está chegando no YouTube, né? Começou lá na nossa cidade de Imbuguaçu e agora expandindo. Eu queria que você falasse, Ananda, também dessa questão que muita gente ainda não tem essa consciência dessa. Você vê, a gente já falou aqui da. Vamos reorganizar. Opa, legal. Então já trabalhou com essa pessoa. Agora, a pessoa que está lá, está ganhando uma grana, né? Inclusive, a minha filha foi educada ali desde de pequenininha guardar as moedinhas dela, né? Aí eu tinha uma pequenininha que ficava guardando direto, uma moedinha. E a outra, que era maior que ela, não guardava, só que ela via a pequenininha guardar e ia lá e pegava da pequenininha para gastar, pedir emprestado, tá? E ela não guardava, essa que está com 20 anos hoje. E aí ela acabou pegando esse hábito de guardar da pequena. Então ela já está trabalhando, já está aí no trabalho já tem um bom tempo, e ela já está com essa conta, que é a conta que a gente fala, né? Que é a conta de emergência. Ela está com 20 anos e ela já está, já estou sempre, ontem mesmo liguei para ela, falei, e aí, está conseguindo manter, está conseguindo guardar? Ela tá. Aí eu dei um alerta para ela, né? Eu falei, filha, cuidado com a indústria do entretenimento. Ela, ai, que eu vou no Hop Hari e tal. Eu falei, é muito bom, mas cuidado que essa indústria sempre vai trazer um apetrecho a mais para você gastar, né? É importante que você continue no seu hábito, mas ela me havia me mencionado que o valor que ela já guardava já diminuiu, porque a indústria do entretenimento vai querer sempre levar, né, para o consumismo, para o fast food, para os exageros. Tem que curtir, mas com equilíbrio. E aí, lembrando desse fato que eu menciono aqui da minha filha, queria que você trouxesse aqui um pouco mais de conscientização, porque acontece isso, né, que você falou, a pessoa vai lá, coloca o dinheiro, tira, daqui a pouco acontece alguma coisa, e às vezes nem para ela faz para ajudar os outros, que às vezes que ela quer agradar, né? Então tem muito isso também, a pessoa tirar da conta, estamos aqui, às vezes a avó, o avô tem o dinheiro ali, a pessoa já está com um filho dentro de casa que está aí adulto, já com, né, bem forte para trabalhar e está sempre tirando do dele para dar para o filho, né? Para fazer à vontade. E aí tem todo aquilo que você falou, né? Que é você mencionou aí, né? Sempre tem um ganho, a pessoa tem um ganho quando ela faz isso. Então precisa ter essa conscientização dessa conta de emergência, porque essa conta aí é dela que ela vai fazer também um investimento numa bolsa de valores, em ações, não é verdade? Fernando, perfeita pergunta. E ali o pessoal tem muita clareza e não tem nada de clareza, na verdade, e se embola, né? E acaba até caindo em golpe. Eu estava com uma cliente aqui que ela falou: Nossa, Nanda, você me falou para pegar o diploma do último golpe, eu caí em outro. Daí ela falou: Agora o dinheiro vai para você. Eu falei: Oh, glória a Deus. Agora vem para a corretora bonitinho, de CPF para CPF. Então, assim, só esse adendo de golpe é: nunca transfira o teu dinheiro para um outro CNPJ, num lugar de investimento, tá? A gente tem muito golpe no mercado. Os caras vêm com toda a lábia de conhecimento do mercado financeiro e no final transfere aqui para minha conta, você tem 5% de rentabilidade no mês, a gente trabalha com não sei o que, não sei o que, você entra no site, tem conta lá, você transfere, teu dinheiro aparece. Como que eles fazem? O dinheiro aparece lá na conta, você consegue resgatar os primeiros rendimentos e depois eles sobe e fica nesse looping, tá? Então, primeiro, cuidado, pelo amor de Deus, com golpe. Transferência para investimento é do teu CPF para o teu CPF. Então, hoje, além de bancos, nós temos corretora de valores, que é o nosso mercado financeiro. É um mercado que tem todos os
os investimentos ali. Então, CDB, Tesouro, só que é de todos os bancos. Então, se eu invisto no Bradesco, eu tenho a limitação de só pegar fundo de investimento do Bradesco. Então, é aí que o pessoal não entende, tá? Quando você vai para o mercado financeiro, você consegue verificar qual que tem melhor rentabilidade. Então, consequentemente, você vai conseguir rentabilidades melhores. Hoje eu sou consultora de investimento, estou atrelada a XP, então também, se alguém quiser, não sei depois se o Fernando vai deixar meus contatos, estou aqui para poder fazer a parte de educacional, de planejamento, para você não precisa ser o estudioso, né, o entendedor. O que eu digo, você precisa aprender a fazer dinheiro com o teu dom, com o que você ama de fazer. E o dinheiro ele tem que ser aplicado nenhuma rentabilidade vai ser maior que o teu aporte. Então, isso que precisa ficar muito bem claro. Você tem que se preocupar em aportar cada vez mais. Porque aquilo lá vai fazer mais dinheirinho para você lá no futuro. Depois vira aquela bola de neve. É uma curva assim dos juros compostos. Ah, agora é depressivo? É. Mas daqui a pouco o troço vira. Fez o primeiro milhão, daqui a pouco 5 milhões chega fácil. O duro é romper a barreira dos 100 mil. Então, a gente tem uma barreira de 100 mil. Quando você me pergunta em relação a todo esse consumismo que estamos vivendo e sendo bombardeados de publicidade em todo lugar, primeiro, volta para você e entenda o que você quer da sua vida. Quero viajar? Compare, pesquise. Quero comprar uma moto? O que vai valer mais a pena? Então, a minha historinha foi: eu brinco, né, Fernando, que eu vendo prosperidade desde sempre. Eu vendia bolão da Mega quando eu tinha 18 anos. Então, bolão da Mega, bolão. Só que eu vendia sorte. E nada acontece por acaso. Você é o acaso. Você cria esse futuro próspero. Por isso que muitas pessoas que ganham na Mega não têm mentalidade não ancora, não sabe o que fazer com o dinheiro, perde tudo. Tem vários atores, vários pessoal de BBB que ganhou. Você vê como que tá a vida do cara. Ou seja, estude, tenha uma noção básica, tem muito conteúdo, inclusive no canal da doutora tem conteúdo sobre investimento, então a gente já fala ali sobre CDB, Tesouro, tem alguns vídeos sobre investimento. Estude, estudou um pouco, migre para corretora, é a minha indicação. Vai se profissionalizar, porque se você sai de uma rentabilidade de 0,4% para 0,8%, que você assume um pouco mais de risco, entende um pouco mais, pronto, acabou. Você economiza 10 anos da sua vida. A tua rentabilidade vira outra. Aproveita aí que você está falando da conta de emergência, né? E falando da corretora, eu acredito que boa parte dos brasileiros não sabe ainda o que é essa bendita dessa corretora, né? Eles estão muito presos naquelas instituições bancárias tradicionais, né, que a gente não vai citar nomes aqui, mas a corretora tem um outro papel e ela é toda regularizada pelo Banco do Brasil, isso aí tem toda uma legislação. E Banco essa Central. corretora que a Nanda está falando aí, a XP, é uma das que eu mais confio dentro desse mercado. Já testei ela. Você pode confiar numa corretora que trabalha com vários tipos de investimentos, investimento imobiliário, ações e outros investimentos aí. Podia falar um pouquinho do que é isso e como que elas surgiram, essas corretoras? Qual o papel dela hoje? Porque ela é uma forma online, né? E as pessoas ainda estão sem acreditar nesses trabalhos online. Porque apareceu uma época aí, aquela parte do Bitcoin e muita gente acabou caindo nesses golpes. Então, tem pessoas ainda que não acreditam nas corretoras. Só que a XP, essa que a gente menciona, que a Nanda tem contato com o pessoal, faz parte lá da equipe, ela pode até gerenciar para você uma carteira de clientes dentro da XP. Não é mesmo, Nanda? Eu consigo gerenciar hoje, eu sou consultora de investimento, né?
E eu consigo gerenciar hoje o teu patrimônio e direcionar ele para o melhor de acordo com o que você escolhe fazer com esse patrimônio. Então, só voltando para terminar ali o que eu estava trazendo, né, até para não desfocar muito, quando você fala de investimento, entenda as caixas. Então, assim, tem a caixa de reserva, eu excluo e jogo no lixo esse negócio de emergência, mas tem muitas. É que a gente, né, como somos terapeutas, nós entendemos um pouquinho ali até do que é a palavra. Você tem que entender o que é a palavra. Então, quando você declara que aquilo lá é uma reserva de emergência, você está declarando emergência o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Então, Aí surgiram as caixinhas agora, né? Que tem dentro das ferramentas agora. Entendi. Então, reserva, você precisa ter uma reserva financeira, reserva da paz, daí você coloca o teu nome, o nome que mais for favorável. É um volume que pelo menos seja ali 1 salário, 6 salários seus, 6 custos de vida, né, mensal. Você tem a tua reserva ali. Depois você tem que entender o que você quer, eu chamo de cocriar, né? A caixa das cocriações. Então você tem que ter a caixa da reserva e a caixa das cocriações. A caixa das cocriações quero comprar um carro, porque se vai financiar, tá com pressa? Tá com pressa o quê? Né? Então, assim, quem está com pressa quer pular etapa. Vamos lá. Quem está com pressa quer pular etapa e não dá conta de viver a vida que dá para viver. E quer viver a mais. Esse a mais é gastar mais do que ganha. E é ali que o povo, os 70% se endividou. Então, não seja esse já estou nesse lugar. Tá, vai sair. É de sua responsabilidade sair. Como? Faturando mais, reorganizando as contas. N formas. Então, quando fala de reserva, vamos lá, tem a reserva financeira, tem a caixa de cocriação, entendo que você quero a viagem, pague à vista. Moto, carro, pague à vista. Casa, pague à vista. Então, assim, faça os cálculos e se planeje, veja o poder dos juros compostos. Porque se você junta o dinheiro, o banco vai te devolver mais um pouquinho ali também. Ele vai te ajudar. Então, é esse fluxo. E daí tem o terceiro pilar, que é você ter um banco para sua aposentadoria financeira. Liberdade financeira. Daí, aonde que está o erro, Fernando? O pessoal só joga aqui na reserva. E não consegue ir para cá e ir para cá. Tudo aqui financia. Financiado, você gasta o dobro. É simples assim. Você quer comprar uma casa, tem que pagar duas. Por quê? Tá com pressa? Tá com pressa do quê? De ficar pobre? Porque daí o pessoal tem pressa e fica pobre, porque tá com pressa. Como seria realmente entrar nesse lugar que a gente está trazendo hoje de consciência, planejar a sua prosperidade. Eu planejo, eu executo, eu vejo, eu administro e eu coloco energia ali. Essa parte da corretora, é bom abrir tela ou nem... Qualquer coisa eu até mostro aqui rapidinho a corretora. Ó, só para mostrar aqui para vocês. Então, vou ver o que o Fernando consegue deixar aqui de meu contato, né? Porque tem a parte de assessor de investimento que você tem dentro das corretoras, de algumas, tá? Você tem o suporte, de outras não. Tem a parte de assessor e eu sou consultora de investimento, então eu estou em outra categoria que o meu cliente ganha por isso. Não vou entrar nesse detalhe aí, qual que é a diferença dos dois, tá? Mas qualquer coisa, se você me chamar no privado, também posso te trazer essa clareza e te explico certinho como funciona. Mas, basicamente, você digita no Google XP e vai ver aqui quem somos, nossos pilares, e para abrir conta é começar a se cadastrar. Então, ela tem um aplicativo, ela é digital, tá? Tem um aplicativo que você pode baixar, se controlar e você consegue acessar pelo site. Aqui, Fernando, você consegue verificar toda a gama no mercado. Muito simples.
Daí aqui vai ter o número da tua conta, você transfere por Pix. Aqui você não joga lá e o negócio começa a render que nem poupança. Aqui você tem que jogar o dinheiro para cá e daí você aloca. É como você realmente entrar no mercado e comprar tomate, cebola, alface. E daí ali, isso daqui, Fernando, tem que ter a ver e sinergia com o que você quer criar. Não adianta você pegar uma coisa de longo prazo e pôr na reserva financeira. A reserva financeira ela tem que ter liquidez. Nós chamamos de liquidez, ou seja, você tem que precisou, tirou no dia seguinte, no mesmo dia você já consegue tirar. E você consegue fazer pagamento por aqui também. Tem dentro da minha biblioteca aqui, só para mostrar para vocês, se vocês quiserem até um pouco mais de conteúdo, aqui tem conteúdo, se vocês entrarem em DRA Prosperidade, né, doutoraprosperidade.com.br, tem a biblioteca da doutora. Aqui tem conteúdo, e você perguntou de história da corretora, tem um livro muito bom que é Na Raça, que é a história do Bechimol, que é o criador da XP. Então, eu recomendo esse livro, e tem mais outros livros aqui que vocês podem começar a consumir para ter mais visão e para entender mais e não ficar inseguro nesse lugar, tá? Maravilha, maravilha. Esse link, né? A gente vai deixar aí o link do seu WhatsApp, que a pessoa já entra em contato com você e ali você envia o link do site da comunidade, porque tem até a playlist, né, que a gente estava falando hoje lá, com vários conteúdos sobre prosperidade. São sim, conteúdos incríveis para poder abastecer a mentalidade. Inclusive, nessa parte que a gente está falando de planejar a prosperidade, você que está começando a estudar esse assunto, pense em estudar isso todo dia um pouquinho. Inclusive, tem lá a comunidade que fala desse assunto toda semana. E esse assunto vai sendo colocado dentro da sua mente, da sua sinapse, abastecendo o seu cérebro para você ter essa energia do dinheiro fluindo para você. A gente sabe que é bom você fazer afirmações positivas, você ler livros, mas o mais importante é você estar no meio, inserido em uma comunidade que você interage, né? Essa é a comunidade lá da doutora no WhatsApp, que a gente vai deixar o link para vocês aí na descrição. Muito bem. Agora, doutor, já que você me trouxe essa parte dos livros, né? Quais foram os 3 livros que te inspirou aí nessa parte da prosperidade? E você poderia citar para nós aí desses que lá atrás você, esse livro me trouxe esse insight, né? Eu sei que tem vários ali, mas tem aquele que você considera um livro chave que despertou o mindset. Quais seriam eles? Fernando, eu até trouxe eles de uma forma energética na cara aqui da biblioteca, tá? Só voltei aqui para mostrar para vocês, porque o livro que mais mexeu comigo, o primeiro que iniciou foi o Pai Rico, Pai Pobre, eu vou explicar rapidinho, Aham. só contextualizar ele. Depois veio O Segredo da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. Babilônia eu conheço, show, São show. 3 livros clássicos aqui que vão ajudar vocês já a entender um pouco dessa linha de raciocínio. Se vocês entrarem aqui dentro do meu site também, vocês conseguem comprar direto lá na Amazon, tá? Então é só clicar aqui e já compra, tá trintão o livro, coisa mais simples. Mas o Pai Rico, Pai Pobre foi na época da faculdade, né? Eu fazia administração de empresas. Então, o Pai Rico, Pai Pobre, ele traz essa consciência que eu trouxe para vocês, de o que é ativo, o que é passivo. Então, muita gente fala assim ainda, ai, tem que desligar teu microfone. É, o pessoal ainda fala assim, ai, eu vou investir num carro, numa casa. Então, assim, se a casa te devolver dinheiro em nível de aluguel, isso é investimento. Mas se for para tua moradia, não é investimento. Carro, se você for trabalhar de Uber, se for alocar, é investimento. Se for para você, não é investimento. Como que eu sei? Se o dinheiro, quando eu compro bem, vamos lá, quando eu compro bem, ele está voltando para mim em dinheiro ou está saindo dinheiro. E qual que é o problema da população
e da nossa própria mentalidade que nos foi condicionada, não é culpa de ninguém. É culpa de alguém. É culpa do sistema. Podemos pôr umas culpas aí, mas é de nossa responsabilidade desconstruir algumas coisas, tá? Então, assim, digamos que eu estou ganhando salário lá de 10 mil e eu estou com Corolla, com carro. Se eu ganho mais, eu troco automaticamente de carro, quero comprar um novo carro para. E eu vou ajustando o meu patamar de vida e sempre aumentando em boleto. Então, o que o pai rico, o pai pobre, ele vai trazendo? Daí ele traz a história do menino que tem o pai dele que é pobre e é universitário estudioso, e o pai do amigo dele que é rico, que é empresário. Então, qual que é a mentalidade de um empresário com de um concursado? É diferente. Cada um está no seu lugar de acordo com a mentalidade. O que pensa o concursado e o que pensa o empresário? O que pensa o funcionário? CLT. Então, são 3 pessoas que estão em lugares. O que pensa o mendigo? Tá? A gente pode até colocar aqui. O que pensa cada um? Então, a forma como cada um direciona o seu dinheiro é o que faz a pessoa ser rica ou não. Então, se ela está comprando, fiz mais dinheiro, aumentei meu custo de vida, comprei um carro maior, melhor. Ele vem mais IPVA, mais gasolina, ele vem mais custo. E daí isso é passivo. Para você enriquecer, ele traz isso. Você precisa investir em ativo, ou seja, coisas que vão trazer dinheiro para o teu bolso depois. O segredo da mente milionária, o que veio para mim? A parte que me impactou foi quando eu estava lendo o livro lá e falava assim: você tem um retrovisor, você tem um padrão. Eu falei, que balela isso aqui. Nossa, joguei pra caramba, assim, ó, essa frase, você tem um padrão. Eu falei, eu não tenho padrão nenhum, eu junto, sou rica. Eu com meus 5 mil da média, né? Quando eu vi, eu sou controle, né? Então eu sempre gostei eu imprimia meus extratos, via quanto, sei o quê, tudo. No caderno, depois na planilha. Fernando, eu fiquei 10 anos com 5 mil. Subia, eu baixava. Subia, eu arranjava um negocinho para baixar. 5 mil, fiquei 10 anos com uma reserva de 5 mil. Quando eu olhei isso, eu falei, o que eu estou fazendo errado? Eu falei, não acredito. Eu não entendi quando eu olhei o meu padrão. Eu falei, não, eu não admito isso aqui. E daí eu fui analisar de fora, né? Com aquela dor de barriga. Com aquela dor de barriga, aquela tristeza. Quando eu fui analisar, eu falei, o que está acontecendo que só fica 5 mil? Sabe o que sabe o que eu entendi, deduzi e vi? Que eu colocava e tirava o dinheiro. Daí eu falei, e se eu só colocar e não tirar mais? Fui para 20. Tan, 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 tan. Simples assim. Mudou o padrão, então. Mudou o padrão, tudo foi prosperando, foi só crescendo. Porque ele estava inconsciente, eu estava sustentando um padrãozinho ali. Quando eu vi, tum. E o homem mais rico da Babilônia, ele traz isso muito forte, também traz, né, a parte da Babilônia, né, traz as historinhas lá, o storytelling, mas o que ele traz de mais forte é, se você ganhou 10 moedinhas, você já pode guardar uma. E vem É. transcorrendo toda essa narrativa em cima disso. O Então, homem assim, mais ele é rico da excelente para você Babilônia, aprender a guardar, sabe? esse livro, se eu não me engano, é esse aí, né? O homem mais rico da Babilônia, que ele dá uma sacada maravilhosa lá pro vendedor, né? Pro vendedor, pro profissional de vendas. A gente não vai revelar isso aqui, você tem que ler o livro para entender a mecânica das vendas, né? Não das vendas, mas do líder em vendas, que é saber recompensar e repartir da forma que o vendedor mereça. Então, você tem uma equipe, você precisa saber dividir com aquela equipe um pedacinho da recompensa com todo mundo, e todo mundo sai ganhando. Não ser aquele vendedor que você pega a maior parte, paga as migalhas para a sua equipe. Então, se eu não me engano, é esse livro aí que dá essa sacada aí da porcentagem que fez com que vários homens mais especialistas no mundo se tornassem
especialistas em vendas, né? Então tem muito ensinamento isso aí. Se eu não me engano, ele tem ensinamento judaico, né, Ana, desse o homem da Babilônia? Não estou Se eu não me lembrada engano, desse tem. Se ponto. eu não me engano, tem Mas leiam ensinamentos judaicos aí os que três. veio lá da época do lá da época do é de Salomão, como é que fala? Do profeta Maomé. Tem uma metodologia que é daquela época ali. O que é interessante é que esses 3 livros, eles são bem gostosos de ler. Tá, Eles tá. são Os dois historinhas, ali. então não é uma coisa que você vai: "Ai, que saco". Eu, pelo menos, amei, e eu não sou uma pessoa que lê Sim, muito, vou falar para vocês, eu leio pouco. muito bom. Eu absorvo mais em conteúdo, assim, do YouTube mesmo. Mas esse o homem, o segredo da mente milionária, ele traz muita questão de crenças, de hábitos de pensamento. E é um livro simples que vai cair como uma luva na pessoa que está começando a estudar esse assunto. Então, entra aí no link da descrição, adquira esse livro, que é um livro assim que vai trazendo insights para você aplicar no dia a dia. Certo? Fernando, e na parte só rapidinho de terapia, o Fica à que eu vontade. recomendo é esse daqui, Saindo das Dívidas com Alegria. E dinheiro não é Opa! problema, você é. Então, esse daqui é de Esse barra de aí eu quero axis. adquirir. Esse daqui é de Show. barra de axis, ele traz um monte de pergunta, você sai dali, terapeuta, parece que você passou por umas 10 sessões com terapia, com terapeuta, tá? Como é que Então, chama esse aí? bastante esses dois, Saindo das Dívidas com Alegria. Ele vai desconstruindo toda a tua camada de crença, de dinheiro. Olha que Você vai interessante. ficando torto, assim, ó, de tanta coisa. E o dinheiro não é problema, você é. Esse daqui é fantástico. Eu sempre recomendo esses dois aqui também para os meus clientes, tá? Mas não são Legal. muito clássicos, é só mais da área aqui, nossa, né? Terapêutica. Ah, mas é bom, né? Para quem está já evoluindo nessa área, pegar um livro que tem um pouquinho mais de conteúdo mais aprofundado, né? Então, eu me interessei nesses aí, vou dar uma olhadinha aí. Muito bem, agradecendo aqui a doutora Prosperidade, trazendo esse conteúdo para nós aqui sobre esse planejamento. E, pessoal, você que está pensando em prosperar, você percebe que nós falamos das finanças, da organização das dívidas, de você ter a sua caixinha ali para guardar os recursos, seja para o carro, seja para a sua faculdade. E, e nesse planejamento é imprescindível você ter a mentalidade. E para ter essa mentalidade, reservar um momento do seu dia para você estudar sobre esse assunto. Então, nós temos aí essa possibilidade de você interagir ao vivo na comunidade da doutora, e lá você vai aprender a ter esse hábito de ler um livro, acordar de manhã, faz o seu café, lê o seu livro, faça suas anotações. Então, você vai ter esses insights, essas dicas, e esse hábito de introduzir os estudos, né, faz com que a mente comece a gerar novas conexões neurais, gerando novas sinapses, novas possibilidades e aproximando você de pessoas que vai gerar oportunidades, seja de negócios, seja oportunidades para você fazer investimento. Então, é importante os estudos, não é mesmo, Ananda? Fernando, você trouxe um ponto aí que a gente nem abordou, mas é o que realmente vai fazer você catapultar se você estiver pronto, preparado e aceitar. Porque é uma permissão interna de aceitar o dinheiro na sua vida, tá? Então, se você não está aceitando o dinheiro, é porque algo ali está te segurando. Por isso que eu também me coloco aqui também à disposição para poder ajudar a identificar o que está te segurando nesse lugar de escassez. Mas quando a gente traz esse tema de... Tá voltando o teu negócio. Eu vou encher o saco Fernando aí, desculpa, gente, desculpa os probleminha aqui das tecnologias. Mas assim, quando a gente traz esse lugar, nada acontece por acaso, entendam que o outro, ele tem total impacto, essa que é a palavra, o outro tem total impacto na tua vida,
e te puxar ou te acelerar a sua prosperidade, puxar para baixo ou para cima. Então, uma das coisas que vocês podem olhar é mexer nessa ambiência, nas pessoas que você está caminhando, porque as pessoas que está caminhando vão te trazer ou problemas ou soluções. Então, uma pergunta que vocês podem sair é: a pessoa que eu estou caminhando agora, que eu estou deixando entrar na minha casa, tomando café, investindo tempo, ela está me trazendo solução ou está me trazendo problema? Daí ali você descobre se você descarta a pessoa ou se você continua com ela, porque é da sua responsabilidade e assumir o controle do teu banco de crenças. É da sua responsabilidade assumir o controle do seu banco de crenças e tudo está impactando no seu banco de crenças. Tudo está impactando no seu banco de crenças. Por isso que eu criei a comunidade, para eu ficar naquele banco de crenças positivas, falando: você pode, você consegue, bora, o que que falta, vamos que eu te empurro, para te ajudar e ir para cima. Porque você se você está na mediocridade, você precisa entender quando que você vai dizer o teu chega. O teu chega nesse lugar de sobrevivência. Ai, não, eu trabalho só para pagar conta. É da sua responsabilidade trabalhar para realmente ter uma vida abundante, extraordinária, livre, para você ir e vir a qualquer lugar e estar com quem quiser. E muitos não, infelizmente, não estão nessa situação hoje. E eu estou aqui, cada dia melhorando também o meu patamar de vida. Hoje estava andando pela minha casa deslumbrada. Eu falei: ai, obrigada, casa, obrigada, chão, obrigada, janela, obrigada, escritório. Estou aqui agora de frente, quase de frente para o mar, ouvindo o mar na minha piscina. Hoje, na minha piscina, eu consigo ouvir o mar, porque eu fui criando essa mentalidade de aceitar estar nesse lugar. Então, comecem a olhar de uma forma criteriosa, e não é sobre descartar pessoas, é sobre você colocar o respirador em você, porque a sua vida importa, e a partir do momento que você prospera, você convida o outro a prosperar também. Eu tenho um lema aqui: a partir do momento que você prospera, você convida o outro a prosperar, mas você não vai ajudar o outro a prosperar na tua miserabilidade, na tua ignorância. Você precisa prosperar para dizer: olha, eu fiz assim. Então, muitas pessoas: ai, não vou deixar meu amiguinho lá. Vai, que se o teu amiguinho quiser estar com você, ele cola junto. E será que quando você for, o teu amiguinho vai falar o que de você? Será que realmente você tem que ficar ali com o teu amiguinho, que não está querendo andar? E daí você impede de andar porque você está ali tentando. Não, deixa eu continuar aqui no bar, falando besteira, em vez de estar aqui. Olha a hora que a gente está. Não vou nem falar a hora que a gente está, mas a gente está aqui produzindo vídeo e conteúdo esse horário. E para mim é incrível, é o que eu amo fazer, e é o que me dá muito prazer e energia. E será que hoje o teu serviço que está conectado com o teu dinheiro, que está conectado com as pessoas que te dão o dinheiro, que está tudo conectado, isso é prazeroso para você? Se não for, você pode chegar lá. E daí aqui também dentro da Doutora Prosperidade nós temos todo o método de mentoria para você empreender e começar a construir esse legado que é para você e para os teus satélites, né, que estão ao redor. Muito bem. Isso aí é insights, tá, pessoal? Para você poder fazer o seu planejamento, né? Então, por exemplo, nós estamos fazendo esse conteúdo porque a gente tem esse olhar carinhoso pela humanidade, de produzir esse conteúdo, de levar esse conteúdo. Quando você entra, por exemplo, no canal lá da doutora, você vê muito conteúdo de 1 hora, 2 horas. E por que que ela entrega tudo isso? Faz parte da missão que ela tem no planeta, de trazer esse conteúdo, de abordar esses assuntos e levar, né? Então, se ela recebeu, agora chegou a hora dela entregar. E essa entrega é muito significativa, porque eu já fui lá no canal, já consumi muito conteúdo e tudo gratuito lá no YouTube. Você vai acessar uma playlist incrível, é só fazer a pipoca, sentar e passar o fim de semana aí
assistindo a Doutora Prosperidade. Quero agradecer aqui a Nanda Deva com essa energia poderosa do criar, do levar, do compartilhar, né? O Napoleão Hill ele diz assim que conhecimento é poder, mas quando é organizado, sem organização não tem poder, né? Então, essa organização do canal da Nanda, lá do site, da landing page, está toda elaborada para entregar para você um conteúdo rico, rico em energia. Vocês não têm ideia como que é. Desde 2019 que ela está criando esse material, e toda semana grava um vídeo, faz uma entrevista, um bate-papo. Então, para-se tudo, deixa o filho, deixa o esposo, deixa tudo e vai lá concentrar para gravar. Então, vamos valorizar esse conteúdo, acesse e deixa aí a Nanda fazer as suas considerações, agradecendo aqui ao Viva Clube e ao programa Eu Sou. Fernando, obrigada novamente aí pelo convite, né? É uma honra poder trocar aqui com você e espero que essas informações elas possam cair em solos férteis, né? E possam dar frutos. A partir das ações novas, vocês vão ter resultados novos. Então, mas primeiro, antes disso tudo, precisa ser declarada uma permissão interna de prosperar, então que vocês possam decidir prosperar e depois fazer para que isso aconteça na realidade. Dá para ser milionário nessa encarnação. Uma das minhas mentoras lindas, maravilhosas, é a Natália Arcuri, né? Eu adoro quando ela fala assim, dá para ser milionário nessa encarnação. E muitos ainda não viram que dá para ser isso. E eu tô aqui até eu tenho até uma planilha de investimento gratuita que eu dou dentro da Doutora Prosperidade para vocês projetarem, entenderem o poder dos juros compostos e começar a entrar nisso, mas de uma forma divertida. Então eu tento trazer a minha energia aí, às vezes um pouco mais incisiva, provocativa, sei lá, mas eu trago a minha diversão porque é com muito amor e carinho que eu vivendo a minha realidade hoje, quero que outros experienciem. Isso que eu não cheguei nem uma pontinha ainda, né? Mas entendo que nós somos seres infinitos. Nós somos seres criadores, deuses internos. Então, assim como Deus criou tudo, nós podemos criar também essa vida extraordinária, se conectando, claro, à fonte, seguindo não só nosso racional, mas nosso espiritual. E às vezes ele está te mostrando, amado, uma coisa que você não está querendo ir para aquele lugar. Então comece a conversar mais com o cara lá de cima e confiar. Tenho certeza que você vai prosperar. E é isso, meu amigo. Gratidão. Como pode melhorar, né, doutora? E estou aqui aberta também na minha comunidade da doutora, um grupo de WhatsApp fechado. Para você entrar, tem que entrar no site, você entra lá na comunidade, clica direto ali, você já entra na comunidade da doutora para receber informação de dinheiro. Toda quarta-feira às 8 horas a gente abre aula ao vivo lá. E na terça-feira, terça-feira às 8 horas, a gente abre aula dentro da comunidade GCN, que é a comunidade irmã da doutora. Ali é para empreendedor, então você recebe muitas oportunidades de empreendedores que estão ali. Se você não é empreendedor ainda, se inspire, entre lá, porque tenho certeza que você vai achar alguma coisa para fazer, para você ter mais renda. Então, a gente está criando todos esses ambientes, tem o canal da doutora, e eu estou aqui também com sessão individual, tenho programa de start de comunidades, tem um monte de coisa aqui também para ajudar vocês a evoluir nesse lugar de prosperidade, criar um plano, executar o plano e ficar acompanhando você, organizando toda a tua vida, pessoal e profissional. Então, estou aqui aberta, gratidão, e tamo junto, povo. É isso aí, gratidão a todos vocês que chegaram até esse ponto do vídeo. Então, inscreva aqui Prosperidade para que você possa receber o contato da Ananda, entrar em contato com ela. E lá no contato do WhatsApp dela, você vai receber o site, o link dos grupos, pode estar falando diretamente com ela. E eu vou colocar aqui na tela também o telefone dela passando aqui na tela para você mesmo entrar em contato com ela aí,
que era uma pessoa sempre assim, acessível, com muita humildade no coração, sabendo que todos nós fomos passando por etapas e níveis, e você está nesse nível de prosperidade, então se abra para ela, se permita. E se precisar de um trabalho de permissão terapêutico, pode ter certeza que ela tem ali as ferramentas certas para poder trazer essa clareza. Quero agradecer aqui ao programa Eu Sou, ao Viva Clube, aos nossos parceiros e a todos aqueles que têm contribuído com essa organização social. Esse canal que nós estamos organizando, ele é novo, eu sou um apresentador aqui, emprestado aqui por enquanto. É um canal que está com toda uma documentação, tem CNPJ, estamos regularizando toda a papelada aí lá da Viva Clube, tá certo? Então, mais detalhes vocês vão saber em breve com os nossos novos convidados e quem sabe aí com o responsável pelo canal, tá bom? Ananda, gratidão e te vejo aí lá no Doutora Flix. Até breve, gratidão. Gratidão, amores, gratidão.